Boa tarde, hoje é dia 27 de outubro, estou aqui na minha sala concluindo alguns trabalhos e vim falar aos senhores sobre uma questão fiscal. O endividamento das empresas brasileiras e pessoas físicas na área de tributos é bastante relevante e reflete de forma substancial sobre o desempenho da economia nacional. Nós podemos verificar a existência de dívidas fiscais relevantes, seja no sistema financeiro, no varejo, na indústria, no comércio, de maneira que é constante a iniciativa do governo em produzir, em organizar moratórias especiais, parcelamentos de longo prazo, porque o problema atinge inclusive o próprio orçamento geral da União, o próprio orçamento geral dos estados e dos municípios, porquanto eles têm que organizar a sua recuperação de ativos no que diz respeito a tributos que foram lançados como devidos e não foram pagos, e no que diz respeito também a probabilidade de não recuperar os créditos tributários, porque de maneira que a nossa economia não tem como suportar um endividamento tão elevado. Diante disto, recentemente o governo fez um tal de endividamento zero, plano zero, dívida zero, quando o governo atual assumiu, e totalmente inviável porque o prazo de pagamento eram 12 meses. Mas, diante desta dificuldade, eu tenho que informar aos senhores que existe forma, sim, de parcelar em 145, 160 meses, com redução de dívida em percentuais que superam 50%. Isso é um trabalho muito especializado, mas é um trabalho que é viável de ser feito, e nós temos tendo êxito bastante relevante nessa circunstância. Nós atuamos a nível nacional e temos identificado essa possibilidade, transacionado com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, como também com os estados, e obtido descontos sobre multas, juros, encargos. Isso ocorre porque, temos alguma mágica? Não, é muito simples. É uma questão histórica, inclusive. A carga tributária nacional é em torno de 40%. Ou seja, se você faz uma transação de R$100, 40% são impostos. Uma empresa que vende R$100 ou presta serviço de R$100, em torno de 40% ela tem que reservar o pagamento de impostos. Isso é uma média, um número, um percentual que eu estou estimando para dentro do cenário de arrecadação que a gente verifica quando examina os números fiscais de estados, municípios e a União Federal. Se eu aplicar sobre esses 40% uma multa de 75%, 100%, 150%, eu elevo a carga tributária de 40% para 80%, para 120% do valor da própria transação. Se eu dever 40% de impostos e atrasar ou tiver uma dificuldade no envio de informações e for multado com uma multa de 150%, eu vou dever 40%, mais 40% e mais 20%. Eu vou dever R$100 uma transação de R$100. Então esse imposto passa a ser impagável. Além disso, o governo cobra encargos, mais 10%, 15% de encargos e juros Selic. Então, por isso que há o endividamento em todos os setores da economia. Isso ocorre até porque, às vezes, nós entendemos de discutir um determinado tributo, por entendermos que está incorreto. Isso acontece todo dia, os tribunais publicam e todos conhecem na sociedade que existem tributos que foram instituídos e que mais tarde são reconhecidos pela justiça como indevidos. Como também tem os casos que a gente discute e não se ganha, e a partir daí se passa a dever o tributo com multas, encargos e juros Selic. Só que como a nossa carga tributária é alta, as multas e juros também são altos, não tem como se pagar com o resultado da própria atividade econômica e por isso é necessário se parcelar a dívida. E isso a União tem percebido, os estados e os municípios, e desde 1993, quando foi criado o primeiro parcelamento de 240 meses, até para atender clubes de futebol, sociedade de economia mista, passou a existir uma cultura de a cada 4 anos se estabelecer um cenário de um novo tipo de parcelamento. No início houve o Refis 1, do qual até eu participei da legislação que foi criada, se pagava o passivo fiscal com percentuais de 1,2% do faturamento ao mês, um desconto das multas e juros, que é essa parte que eu falei que torna inviável o pagamento do tributo. Depois veio Refis 2, PAES, PAEX, Refis da crise, e assim, consequentemente, já se passou a se tratar da questão, às vezes a cada 6 meses modifica o tipo de parcelamento.
Mas houve uma situação perene que essas são as transações tributárias. Com muita adequação e percepção, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, e isso orientando também depois uma repetição que ocorreu a nível de estados, tem permitido a gente, através de procedimentos administrativos, demonstração de passivos, um projeto, um plano de recuperação, a gente tem conseguido transações individuais, onde se obtém descontos, como eu falei, entre 50% e às vezes até mais do que isso, utilizando inclusive, para caso de empresas, o prejuízo acumulado, a base negativa da contribuição social sobre o lucro líquido, para abater o principal da dívida, das multas, dos juros e dos encargos. Isso tem permitido que muitas empresas se recuperem, obtenham um CND quando é necessário, como também tem ajudado as pessoas físicas. O litígio zero, esse último projeto do governo, é impraticável, só serve para pequenas dívidas, muito pequenas, porque prevê um pagamento em 12 parcelas. Então, mesmo se dando desconto, o valor fica impagável. Então, nós trabalhamos com esses prazos mais longos e temos feito isso, inclusive, para ajudar empresas em recuperação judicial e tirar o contribuinte que está em débito da situação de crise, da afetação que sofre antigamente pelos problemas de crises econômicas, mais recentemente com a questão da pandemia, que deu uma recessão nacional e internacional, e agora com a mudança de governo, endividamento do Estado, isso tem, de forma bem grave, prejudicado o desempenho da nossa economia. Os bancos estão com juros altíssimos, a expectativa é que aumentem mais, a demanda está caindo, a gente vê a crise do varejo, empresas que faturavam 20, 30 bilhões ao ano, como grupos americanas, absolutamente endividada e envolvida em fraudes. Nós temos outras importantes redes do varejo com iguais ou semelhantes dificuldades. Vemos um cenário onde bancos digitais passam a ter maior liquidez que os bancos conhecidos e mais antigos, e isso vai representar também uma crise do setor. E vimos um governo gastando como nunca, sem achar soluções e propondo reformas fiscais que simplesmente pensam em aumentar ainda mais a carga tributária. Então, a transação, o parcelamento, continua sendo a forma mais viável de se manter uma empresa em atividade numa economia tão confusa como é a nossa. Esse é o nosso recado de hoje, no podcast de desdobramentos jurídicos da Edson Freitas de Siqueira Advogados, 27 de outubro, e pretendo voltar com você já na segunda-feira, porque não faremos feriado. No Brasil está previsto um feriado agora no dia 2 de novembro, mas nós vamos mantendo essas atividades, porque a gente advoga para alguns países, inclusive, que tem alguns encontros e algumas audiências agendadas para a semana que vem. Portanto, tenha um bom final de semana.